A paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma vez, Deus tem nos dado essa oportunidade de nós estarmos aqui falando da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida de todos nós, sobre a tua vida, de você que está nos ouvindo nessa noite, nessa madrugada. Que Deus venha guardar, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua família, que sabemos que só o Senhor que pode nos dar vitória, nos dar livramento. Sabemos que durante o dia, quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Às vezes a gente diz, eu nem saí hoje de casa, fiquei dentro de casa hoje, né? Não corri o risco de nada. Mas dentro de casa mesmo, se não é a mão de Deus para nos guardar, nada pode nos livrar a não ser a mão do Senhor. Nosso coração mesmo. Eu sempre digo, nós podemos ter todo o dinheiro deste mundo. Podemos ter o melhor médico deste mundo. Mas um coração, se Deus não colocar a mão e livrar e guardar, dinheiro nenhum pode livrar. Nem o melhor médico não pode. E quando Deus coloca a mão, nada pode impedir Ele de trabalhar sobre as nossas vidas. E eu sempre falo, Senhor é que tem nos sustentado em todo momento, em todo tempo. É Ele que tem nos guardado. E sabemos que o ser humano ele é tão ingrato com aquilo que Deus faz. O ser humano, ele não reconhece a bondade do Senhor sobre a vida, sobre a sua família. Mas por que o ser humano é ingrato e não reconhece? Por quê? Qualquer coisinha que acontece já chega para ele sair da presença do Senhor. O cristão é assim. Aconteceu algo, primeira coisa ele culpa Deus. Por que Deus não livrou? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Aonde que estava Deus naquele momento? E assim por diante. Mas para ver a diferença entre o cristão e aquele que não serve a Deus, está lá no mundo. Acontece as coisas, ele não está nem aí. Ele não culpa ninguém. Ele simplesmente ele cai e ele levanta novamente, sozinho, mas ele levanta. O cristão não. Qualquer coisinha que acontecer, o que adianta estar na igreja, o que adianta pregar, o que adianta louvar. Olha o que Deus deixou acontecer, por que Deus não fez isso, por que Deus não livrou. Primeira coisa, ele culpa a Deus. Como que se Deus fosse menor do que nós. Como que se Deus fosse menor que o ser humano. Olha a capacidade do ser humano culpar Deus, como que se Deus fosse menor que nós e Ele tivesse toda a obrigação de fazer por nós as coisas. Deus é maior que tudo. Ele criou o céu, criou a terra, criou tudo que há, o que existe, Ele criou. Ele tem poder para todas as coisas. Então, quem somos nós, o ser humano, para querer desabafar em cima de Deus, dizer o porquê disso, o porquê daquilo, querer tirar satisfação das coisas que estão acontecendo? Quem somos nós? Então, é momento de nós reconhecer que não somos nada. Ele que nos formou e de um sopro, Ele deu vida, Ele nos formou do barro, do pó, fez ali um lodo, fez o ser humano e assoprou nossa narina e nos deu fôlego de vida. E eu não sei como que ainda tem ser humano, tem a capacidade de dizer que Deus não faz nada por ele e qualquer coisinha sai da igreja,
como que fosse que Jesus, o Senhor, está devendo alguma coisa para ele. Como que fosse que ele é o maior, ele é o cabeça, ele saiu da igreja, pronto, acabou. Então, irmãos, para ver a diferença, o que nós vivemos hoje em dia, o que a gente vê acontecer. Fulano, por que tu saiu da igreja? Ah, estava na igreja, mas não adiantava nada. Orava e Jesus não fazia o milagre, Jesus não salvava o marido, Jesus não salvava o filho, Jesus não fez isso, Jesus não fez aquilo. Tudo culpado é Jesus. Como que fosse que Jesus, ele é o empregado, ele é o servo. E o ser humano é maior que ele. Então, para ver, irmãos, como que o ser humano, ele não para pensar, para meditar. Contigo que ele está errado, contigo que ele está fora. E achando que Jesus, ele vai se obrigar a fazer as coisas para ele, porque senão ele está saindo da igreja. E olha quantos e quantas pessoas que nós vemos nessa situação. Ah, eu cantava, eu saí da igreja porque Jesus não fez a obra no meu filho, está lá. Ah, eu pregava, saí da igreja porque Jesus nunca salvou a esposa, nunca salvou o esposo. Ah, porque tinha enfermidade e nunca curava. Curava fulano que chegou hoje no culto e não curava o crente que está lá há 20, 30 anos. Então, irmãos, para nós ver a diferença. Eu muitas vezes paro e fico meditando a capacidade do ser humano fazer essas coisas. Quantos que estão fora da igreja? Achando que Jesus é obrigado a fazer por ele, senão ele sai da igreja. E quantos que saíram da igreja? Jesus, ele tem todo o poder para dar a vida, como para tirar a vida. Se ele quer matar e jogar no inferno, ele mata e joga no inferno. Ele tem o poder. Ele tem poder para dar vida, para ressuscitar. Também a pessoa pode estar ali bem tranquilo, bem sadio, de repente, do nada, cai morto. Ele tem poder. É ele, sempre será ele. Nós fomos criados por ele, não ele criado por nós. Então Jesus, ele faz conforme a nossa humilhação. Nós se humilhar e reconhecer que ele é tudo na nossa vida. Não é difícil o cristão receber o milagre, não, irmãos. Não é difícil, não é complicado. Ah, mas eu oro, não recebo. A pessoa às vezes ora já com raiva, porque ela ainda não recebeu. Às vezes ela ora ali, desacreditada. Já ora pensando, não vai fazer nada. Vou ter que ir no médico porque vou orar, mas não vai acontecer. E não vai mesmo. Porque as coisas acontecem na vida daquele que reconhece que ele não é nada sem Jesus. Aquele que reconhece que Jesus é tudo sobre a sua vida, sua família. Aquele que reconhece que só ele perdoa pecado, só ele salva, só ele liberta, que não há outro que faça essas coisas, que só ele é o caminho, que não há outro caminho. Hoje em dia as pessoas ficam entrando em tantos caminhos para poder sair fora da verdade, ela procura muitos caminhos. Ela procura um caminho largo que, se ela receber a cura, receber o milagre, receber a resposta de Deus, não vai precisar passar pelo caminho estreito. E aonde ela se engana, ela não recebe nada do Senhor. Nada. Porque a pessoa que está fora do caminho do Senhor, ela está fora dos projetos de Deus. Aquela que não tem compromisso com o Senhor não tem compromisso com ela. E nunca vai ter. Não existe o crente querer exigir alguma coisa de Deus. Não existe. Ou nós fazemos e obedecemos e recebemos, ou desobedecemos e não recebemos nada do Senhor. Porque a misericórdia de Deus está com aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem que Ele é tudo na vida da pessoa, aquele que reconhece que é um pobre pecador,
mas que a misericórdia de Deus pode nos alcançar e perdoar os seus pecados, consertar a sua vida. Esses alcançam misericórdia, grande misericórdia, Senhor. Então, irmãos, é momento de nós se colocar na presença dEle, aleluia. É momento de nós se humilhar. Jesus está voltando. E Ele está voltando buscar aquele que está no caminho. Não é aquele que está lá fora do caminho, não. Aquele que está atravessado. Aquele que vai até a metade e volta para trás. Aquele que está andando de lado. Jesus está voltando para aquele que prossegue marchando no caminho, na presença do Senhor. Está doído, mas está caminhando. Está cansado, mas está caminhando. Muitas vezes chorando, mas está caminhando. Não desiste por nada. Pode estar doendo, mas ele está firme na presença do Senhor. É esse que o Senhor quer, irmão. Deus não quer murmurador, não, que tem crente que só sabe murmurar. Tem crente que só sabe reclamar, achando que Jesus, ele reclamando, Jesus vai chegar e vai fazer o que ele quer. Não, engano, engano. São pessoas que não, se não consertar a vida delas, essas aí estão direitinho no inferno. Jesus é por aqueles que consertam a vida, que reconhece, que volta atrás, que renuncia as coisas. Ele é por esse povo, essa pessoa. Agora, aquele que não quer renúncia, vive só reclamando, lamentando, que não adianta estar na igreja. Eu já vi muitas pessoas dizendo: o que adianta ser dizimista? Eu dou meu dízimo todo mês, o que ele faz por mim? Não faz nada. Esse coitado já jogou o dízimo dele fora, nunca foi aceito pelo Senhor. Olha o que aconteceu com Caim. Ele oferecia as ofertas dele, o holocausto ao Senhor, com murmuração no coração. Ele oferecia já com soberba, com orgulho, com inveja. E Abel não, ele oferecia do melhor para o Senhor, coração puro, quebrantado. Então, esse tipo de pessoas, Caim, o Senhor nem recebe as ofertas desse. O Senhor nem recebe o sacrifício, não recebe. Pode sacrificar de varde. Pode orar, pode clamar, mas é de varde, Deus nem recebe. São pessoas que estão com o coração cheio de mágoa, cheio de murmuração, cheio de coisa errada. E pensa que Jesus ele é obrigado a ouvir eles e responder na hora. Jesus não é obrigado a nada, ele nunca vai fazer isso. Pobre pecador somos nós, irmãos. E temos que consertar nossa vida todos os dias na presença do Senhor. Temos que reconhecer as nossas fraquezas, nossas falhas. E reconhecer que só Ele é Deus, não há outro Deus. Hoje em dia o povo procura tantos deuses para adorar, para não adorar Jesus. Para não andar no caminho estreito, para não obedecer. Para não andar na doutrina, para não renunciar ao pecado. Eles adoram Maria, adoram aquele crucifixo, dizendo que Jesus está lá no crucifixo, mas ele não está. Eles adoram tanta coisa, mas também não tem resposta de nada, viu? E o fim deles ainda é o inferno, se eles não se consertar e voltar e renunciar a essas coisas. Renunciar à imagem com escultura, renunciar ao pecado, à murmuração, às coisas erradas, caminho largo. E elas estão ali, estão satisfeitas, achando que estão servindo a Jesus. Caminho largo. O único que leva para o céu é o caminho estreito, é o caminho de Jesus Cristo. Irmãos, enquanto é tempo, vamos voltar um pouquinho a fita. Vamos voltar um pouquinho, retroceder um pouquinho. E vamos ver a maneira que nós estamos vivendo perante o Senhor. Estamos vivendo como cristão verdadeiro ou estamos vivendo como ímpio? E tem muito crente ímpio dentro da igreja. Eles acham que Jesus está ali, que está na presença do Senhor, Jesus está ouvindo, Jesus não está ouvindo nada, já rejeitou eles. Então é o momento, irmãos, de nós quebrantar o nosso coração, nós se humilhar, buscar, clamar, adorar o nome do Senhor verdadeiramente.
E Ele vai ser por nós, irmãos. Ele vai nos guardar, vai salvar nossa família, vai fazer grandes milagres e prodígios e maravilhas ainda. Aleluia. Salvando a nossa casa, nossa família. Porque Ele faz, irmãos, Ele faz. Quando há um coração voltado e quebrantado, Ele faz, Ele salva, Ele liberta. Mas tem que haver um coração quebrantado. Tem que haver um coração que se humilhe diante dEle. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Enquanto ainda há tempo, volta, busque a presença do Senhor. Reconheça que tu não é nada sem Ele. E Ele é tudo na tua vida. E grandes vitórias o Senhor vai te dar, amém? Eu me despeço, que Deus abençoe você grandemente. Vamos agora orar, buscar a presença do Senhor. Ore, meu irmão, ore, minha irmã. Ore, Jesus está voltando, pode ser a qualquer momento, esse céu vai se abrir. Então, ore, busque a presença dEle, não fique parado, não fique braço cruzado, não fique só assistindo TV, não fique na internet de papinho. Busque a presença dEle enquanto você pode. Senão um dia vai haver muito arrependimento. Vai dizer por que no lugar de estar na internet batendo papo, estar na frente da televisão assistindo, eu não busquei, não consertei a minha vida. Aí vai ser tarde demais. Hoje, ainda hoje, existe e há tempo de você buscar. Então busque, exalte o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã, querendo Deus, estaremos novamente gravando para a honra e glória do Senhor Jesus.